componente estrutural da matéria, parte número 2. Os desenvolvimentos dos modelos atômicos. Por volta do século V a.C., o filósofo grego Leucipo e seu discípulo Demócrito defenderam que a matéria era constituída por partículas fundamentais chamadas átomos. Então perceba que 5 séculos antes de Cristo já existiam pensadores como Leucipo e Demócrito que pensavam, que já discutiam, que já dialogavam sobre do que a matéria era constituída. E aí eles chegaram a um consenso que seria de átomos. Então denominou-se átomos como a partícula fundamental da matéria. A partir de então, né, muito tempo depois, veio a parte científica, né? Porque os filósofos eles eram totalmente empíricos, né? Não faziam experimentações. Então, a teoria atômica de Dalton é a primeira teoria científica, né? Totalmente científica. E o que é que Dalton pensava? Dalton acreditava que toda a substância era formada por átomos, assim como Leucipo e Demócrito. Os átomos de um mesmo elemento químico são iguais em todas as suas características. Percebas que essas bolinhas amarelas são todas iguais, do mesmo tamanho, então pertencem ao mesmo elemento químico. Átomos de elementos diferentes são diferentes em suas características. Tenho 4 bolinhas, verde, amarela, vermelha e preta. Cada um tem uma cor e um tamanho diferente, porque pertence a elementos químicos diferentes. Então, o que são substâncias simples? Substâncias simples são substâncias formadas pelo mesmo elemento químico, ou seja, por elementos iguais. O que são substâncias compostas? Substâncias compostas são substâncias formadas, são substâncias que possuem 2 ou mais elementos diferentes. Vamos à teoria atômica de Dalton. A teoria atômica de Dalton. Os átomos não são criados e nem destruídos. Os átomos não são criados nem destruídos. São esferas rígidas e indivisíveis. É por isso que a teoria atômica de Dalton é chamada de teoria, né? A bola de bilhar, né? Teoria da bola de bilhar. Porque são esferas rígidas e indivisíveis, semelhantes a uma bola de bilhar. Nas reações químicas, os átomos se recombinam, né? Então, antes da seta, você tem reagentes, né? Os reagentes, a seta, ela entende, você olha para a seta e você entende que a seta significa produzindo, né? Então, os reagentes produzem, como elas produzem, tudo que vem depois da seta os produtos. Atualmente, são conhecidos mais de 100 elementos químicos naturais, né? Artificiais a gente tem infinitos. Os elementos químicos possuem. Cada elemento químico possui um símbolo. Cada elemento químico tem seu símbolo. Percebes que a gente usa a primeira letra do nome, né? Hidrogênio, a gente usa a letra H. Oxigênio, o O. O ferro, Fe. O ferro é Fe porque antes a gente já tinha o F, que é o flúor. Tu já tinha o flúor. Se você já tinha o flúor, aí aparece o outro com F e aí a gente usa já a segunda letra, né? No caso aí ficou a vogal E, então o ferro ficou E. O cálcio Ca, o flúor F. O enxofre, não se usou a palavra latina, mas usou a palavra do grego, né? Enxofre do grego significa sulfur. E aí você usou o S, que inicia, né, a palavra do grego. A mesma coisa aconteceu com sódio, né? Então, nátrium é o nome grego do sódio, áuron, o nome grego do ouro, fósforo se escreve com PH.
Um símbolo químico do hidrogênio ficou o H, o símbolo químico do oxigênio O, do ferro Fe, do cálcio Ca, do flúor F, do enxofre S, do magnésio Mg, do sódio Na, do ouro Au e do fósforo ficou P. Tranquilo? As substâncias são representadas por fórmulas. Toda substância tem a sua fórmula, né? Toda substância. Então, as substâncias são representadas por fórmulas. No caso, a fórmula da água todo mundo sabe, né? Qual é a fórmula da água? H2O. Qual é a forma da amônia? Hein? NH3. NH3. Então, essas duas substâncias não dá para você esquecer, né? Qual o símbolo, a fórmula química da água? Fórmula química da água, H2O. A fórmula química da amônia, NH3. O etanol, né? CHO, aí você coloca a quantidade de hidrogênio, a quantidade de carbono, a quantidade de hidrogênios, e você constrói, né, a fórmula química do etanol. A fórmula da glicose, C6H12O6, né? Que é a mesma fórmula da frutose. Então a gente chama, quando tem a mesma fórmula química, a gente chama de isômeros, que a gente vai ter um capítulo específico para isso, tá bom? Aí vem os gases, né? O oxigênio, o O2, né? Dois elementos. O nitrogênio. O ozônio, percebes que o ozônio tanto o ozônio quanto o oxigênio são feitos de oxigênio, né? Mas só que um elemento a mais, você tem uma outra substância, né? Então você tem uma outra substância feita pelo mesmo elemento. E o gás nobre hélio é. Questão. O período pré-socrático, né? O período que vem dos filósofos antes de Sócrates, né? Você sabe que Sócrates é um marco dentro da forma de pensar, do pensamento filosófico. Sócrates é um clássico, é um clássico. Então, antes de Sócrates, você tem os pré-socráticos. Então, o período pré-socrático é o ponto inicial das reflexões filosóficas. Suas discussões se prendem à cosmologia, sendo a determinação da physis, princípio eterno e imutável que se encontra na origem da natureza e de suas transformações. Ponto crucial de toda a formulação filosófica. Em tal contexto, Leucipo e Demócrito afirmam ser a realidade percebida pelos sentidos ilusória. Eles defendem que os sentidos apenas capturam uma realidade superficial, mutável e transitória, que acreditamos ser verdadeira. Mesmo que os sentidos aprendam as mutações das coisas no fundo, os elementos primordiais que constituem essa realidade jamais se alteram. Assim, a realidade é uma coisa e o real é outra. Para Leucipo e Demócrito, a physis é composta. Quem é a physis, de acordo com os filósofos? A physis é a matéria. Então, de acordo com Leucipo e Demócrito, a matéria é composta por quê? A matéria é composta por átomos, né? Foram os primeiros pensadores, foram os primeiros filósofos a pensar a constituição da matéria. Né? E já deram um nome, que o nome é usado até hoje, né? 5 séculos antes de Cristo, né? Átomos. Sobre a teoria atômica de Dalton é incorreto, eu quero a errada, né? A matéria é descontínua, ou seja, admite-se que ela seja constituída de partículas esféricas, maciças, indivisíveis. Dalton falou isso? Dalton falou, né? O modelo bola de bilhar, né? Maciça e indivisível. Eu quero a errada. O mesmo elemento químico é constituído de átomos idênticos com a mesma massa? O mesmo elemento químico é constituído de átomos idênticos com a mesma massa. Diferentes substâncias podem ser formadas pelo mesmo elemento químico nas mesmas proporções. Então, se a substância é diferente, né? Olha, diferente substância diferente, ela pode ser formada pelos mesmos elementos químicos? Pode. Eu dei o exemplo do ozônio, né?
pelo mesmo elemento químico. Então, tem substâncias diferentes com o mesmo elemento químico. Nas mesmas proporções, não, não, não. Aí o oxigênio é 2, o ozônio é 3, né? Por isso que a alternativa certa, que é a errada, é a letra C, de cascavel sanguinolenta, né? Responda, responda justificando quais os quais dos modelos representam substância pura simples. Substância pura simples são substâncias formadas pelo mesmo pelo mesmo elemento químico, né? São substâncias formadas pelo único elemento químico. Então aí você tem substância química. Quem é? A 2 e a 3. Por quê? Porque possui um único tipo de molécula. Cada molécula possui um único tipo de elemento. Tranquilo? Na 1 você tem dois tipos, é a substância composta, né? No 4 você tem dois tipos, é a substância composta. No 5 você tem uma mistura. No 6 você tem uma mistura. No 7 você tem uma mistura e no 8 você tem uma mistura. Quais são as substâncias compostas? As substâncias compostas, como nós estamos comentando ainda há pouquinho, vai ser a 1 e a 4, né? Porque são substâncias formadas por elementos químicos diferentes. Mistura. Aí a mistura, estava comentando também ainda há pouco, né? Quem são as misturas? Mistura 5, 6, 7, 8, né? Porque você tem moléculas diferentes. Tem mais de um tipo de molécula, né? Mais de um tipo de molécula. Então você tem uma mistura. O açúcar de cana, cientificamente denominado de sacarose, é uma substância formada por moléculas e representada por C12H22O11. Sacarose. Explica o significado da representação C12H22O11, relacionando as moléculas de sacarose. Qual é o significado disso tudo? Bem, você sabe que possui três elementos químicos. Quais são esses três elementos químicos? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Possui três elementos químicos e possui um total de 45 átomos, sendo 12 átomos de carbono, 22 átomos de hidrogênio e 11 átomos de oxigênio. Esse é o significado. Vinagre. Vinagre é uma mistura de vários componentes, mas para esta questão vamos considerá-lo como sendo formado por água e ácido acético, sendo essa segunda substância completamente solúvel na água. O vinagre é uma mistura ou uma substância pura, né? Obviamente que o vinagre é uma mistura, porque ela é formada por duas substâncias, a água e o ácido acético, dois tipos de moléculas. É correto dizer que o vinagre é uma solução? Toda substância homogênea, né? É uma mistura homogênea, não é isso? Você não consegue ver onde é que está a água, onde é que está o vinagre. Você não consegue visualizar a diferença. Então, é uma mistura homogênea. Se é uma mistura homogênea, sim, toda mistura homogênea é uma solução. Toda mistura homogênea é uma solução. Quantos elementos químicos existem no vinagre? Você olha para a molécula e vê, né? Você vê tranquilamente três elementos. Quais são os três elementos? O carbono, o hidrogênio e o oxigênio. No Brasil, dos resíduos gerados pelas indústrias, apenas 28% recebe tratamento adequado e o restante acaba em lixões, contaminando o solo, a água e ameaçando a saúde pública. As principais fontes desses resíduos são bactérias, são baterias de automóveis, né, feitas pelo tipo de chumbo, as pilhas de cádmio, as lâmpadas de mercúrio, o cimento que contém cromo e os rejeitos da indústria farmacêutica que contém zinco. Considerando os elementos químicos descritos no texto, é correto afirmar que são representados